sou a Aline, sou enfermeira do Serviço de Educação Permanente Multidisciplinar do nosso hospital e hoje nós vamos conversar sobre drenos cirúrgicos. E quais seriam esses drenos? São os drenos mais utilizados na nossa instituição: dreno de Penrose, Blake, Hemovac e o dreno de tórax em selo d'água. Então nós vamos iniciar pelo dreno de Penrose. A origem do dreno de Penrose, ela vem do seu criador, um médico chamado Charles Penrose, que inventou esse método de drenagem para as cirurgias abdominais. É um sistema de drenagem aberto, feito de látex, que é o mais comum, ou silicone, utilizado em procedimentos cirúrgicos com potencial para acúmulo de líquidos. Ele possui tamanhos que variam de 1 a 4. É um tipo de dreno que deve ser posicionado o mais próximo possível da área a ser drenada, e a gente vai observar na nossa prática clínica que ele não fica localizado na incisão cirúrgica, e sim através de uma contra-incisão. E quais são os cuidados de enfermagem relacionados ao dreno de Penrose? Primeiro, nós precisamos verificar qual o volume drenado, porque isso é que vai basear a nossa tomada de decisão para a utilização de curativo ou de bolsa coletora. No caso de pouco volume, nós vamos optar pela gase estéreo e fita microporosa. Então, para realizar o curativo, nós vamos explicar para o paciente o procedimento, preparar o ambiente, separar o material e lavar as nossas mãos. Então, efetivamente, sobre a realização do curativo, nós vamos calçar a luva de procedimento e retirar o curativo antigo. Nesse momento, a gente faz uma avaliação da área em busca de alguma alteração, de sinais flogísticos. Depois a gente calça a luva estéreo, umedece a gase estéreo com soro fisiológico e nós vamos limpar a pele ao redor do dreno e depois a parte externa do dreno, sempre em sentido único, sem realizar aquele movimento de vai e vem. Depois a gente realiza a mesma ação com a clorexidina alcoólica, limpeza ao redor do dreno, né, da pele ao redor do dreno e da parte externa do dreno. Depois, com uma outra gase, a gente seca o local. Nós vamos colocar em seguida uma gase embaixo do dreno, assim como a gente está vendo na figura. Depois uma gase sobreposta e a gente vai ocluir com a fita micropore, sempre lembrando de datar o curativo. No caso de volume drenado aumentado, nós vamos optar pela bolsa coletora, assim como mostra o slide. Vão ser os mesmos passos iniciais, só que nós não vamos utilizar a gase. O importante na troca desse curativo é a gente sempre proteger o lençol com impermeável, né, o pano, para não sujar a cama do paciente, e lembrar que, com relação ao esvaziamento da bolsa, ele deve ser realizado assim que atingir 50% da capacidade. É só abrir a porção distal, retirar o conteúdo com auxílio de um recipiente graduado. Isso é bom para que a gente possa mensurar, né, o volume e atentar sempre para as características. Não esquecer nunca de registrar o volume e a coloração da drenagem. Um outro dreno também muito utilizado é o dreno de Hemovac, esse que a gente está vendo na foto. Ele é um sistema fechado de drenagem composto por um reservatório sanfonado. Esse reservatório ele possui duas saídas, uma que vai permitir o esvaziamento do conteúdo drenado e a retirada do ar, e outra que vem do paciente. E essa retirada do ar que vai criar uma condição de vácuo que vai promover a expiração ativa. Então, quais são os cuidados de enfermagem relacionados ao dreno de Hemovac? A gente precisa manter o dreno em pressão negativa, ou seja, sanfonado, manter o dreno abaixo da incisão, atentar para o clamp, manter sempre aberto o clamp para drenagem. A gente só vai fechar no momento de esvaziamento do conteúdo. Esvaziar periodicamente, né, o reservatório do dreno, aferir e anotar as características do conteúdo drenado, e aí na parte de baixo do reservatório tem uma escala de graduação que auxilia na mensuração desse conteúdo. Nós também precisamos observar o possível deslocamento e presença de sinais flogísticos e realizar curativo com técnica asséptica. E a realização do curativo é o mesmo princípio do curativo de Penrose. A gente vai utilizar os mesmos materiais: a luva de procedimento, luva estéreo, gás estéreo, soro fisiológico, a clorexidina alcoólica e a fita microporose. Então, a mesma coisa. Calça a luva de procedimento para a retirada do curativo anterior. Nesse momento, a gente faz a avaliação do local na busca de presença de sinais flogísticos. Depois, a gente calça a luva estéreo, umedece a gase com o soro fisiológico, faz a limpeza peridreno. Depois, a gente faz a mesma ação com a clorexidina alcoólica, seca,
coloca a gase estéreo e faz a oclusão com a fita microporosa, lembrando sempre de datar. Essa ilustração, ela demonstra o esvaziamento do dreno, né, do dreno de Hemovac. Então, nessa segunda fase aqui, a gente consegue ver o profissional abrindo uma das saídas, lateralizando o dreno, né, desprezando o conteúdo, e o terceiro esquema, ele comprimindo a parte sanfonada do dreno e logo em seguida fechando a saída de ar. Nós vamos ver a seguir um vídeo gravado pela enfermeira Ana Reis, demonstrando esse procedimento na prática. Agora nós vamos assistir uma simulação de esvaziamento do dreno de Hemovac. A enfermeira Ana Reis fechou o clamp. Está mostrando para a gente a escala de graduação que tem na porção inferior do dreno. Ela abre a saída do dreno para começar a iniciar o esvaziamento. Então, ela lateraliza o dreno, faz movimentos de apertar e soltar. Aperta e solta várias vezes. Essa estrutura sanfonada, ela por vezes, ela dificulta realmente a retirada do conteúdo drenado. Nós podemos utilizar como recurso um pouco de soro fisiológico para diluir o conteúdo da drenagem e facilitar o esvaziamento. É o que a gente vai ver ela fazendo agora. Ela tem um pouco de soro fisiológico numa seringa de 20. E novamente, movimentos de apertar e soltar, até o esvaziamento completo do conteúdo drenado. Faz um movimento de compressão do dreno para poder tirar o ar e gerar o vácuo que vai promover a aspiração e só então abre o clamp. Esse também é um dreno muito conhecido, que é o dreno de Blake ou Jackson Pratt. Ele é indicado para drenagem corporal no período pós-operatório, onde os fluidos tendem a se acumular e aumentar o risco de infecção. Ele possibilita uma drenagem rápida e eficaz e é indicado em cirurgias plásticas, cardíacas, abdominais, bariátricas e cirurgias em geral. Ele tem a mesma finalidade do Hemovac, né, com a sucção através do vácuo formada pela retirada do ar, também através de um orifício lateral. E quais são os cuidados de enfermagem relacionados ao dreno de Blake? Os mesmos relacionados ao dreno de Hemovac. Então, a gente precisa manter o dreno em pressão negativa, né, com a formação do vácuo, esvaziar o dreno periodicamente, aferir e anotar as características do conteúdo, observar possível deslocamento e presença de sinais flogísticos, realizar curativo com técnica asséptica, assim como no dreno de Penrose e assim como no dreno de Hemovac, e manter o dreno abaixo da incisão. Então, a gente consegue ver nesse segundo esquema, né, um pouquinho mais de perto, o reservatório com fluido, a saída que a gente vai utilizar para o esvaziamento, né, com a tampa, e o tubo do dreno. Então, nós chegamos na parte mais extensa da nossa conversa de hoje, que é o dreno de tórax. A drenagem torácica ela é um procedimento que permite a remoção de ar, líquidos e sólidos do espaço pleural ou mediastino, isso por meio de um tubo ou dreno. E quais são as indicações da drenagem torácica? Dentre elas, né, o pneumotórax, que é a presença de ar livre na cavidade pleural, o hemotórax, que é o acúmulo de sangue no espaço pleural, o hemopneumotórax, que é um misto, né, de acúmulo de sangue e ar, o quilotórax, que é a coleção de líquido linfático no espaço pleural, o empiema, que surge quando há uma infecção e, consequentemente, acúmulo de pus no espaço pleural, e o derrame pleural, que é o acúmulo de líquido no espaço entre a pleura visceral e parietal. Quais são os principais insumos utilizados, né, na drenagem torácica? É o dreno de tórax, que a gente consegue ver nessa primeira figura, que são tubos transparentes, radiopacos e multifenestrados. Essas aberturas, né, das fenestras, elas devem ser mantidas dentro do gradil costal, isso para que não ocorra extravasamento de ar no tecido subcutâneo ou fora da parede torácica. O dreno de tórax ele vai estar acoplado a um sistema fechado,
chamado selo d'água, né, ou drenagem subaquática, que é o que a gente consegue ver na segunda figura, que nada mais é do que um frasco com tampa vedada contendo duas aberturas, uma para a saída do ar e outra para a drenagem. Esse frasco ele possui um tubo interno que precisa estar submerso em água destilada ou soro fisiológico em pelo menos 2 centímetros. Isso vai criar uma vedação aquática, fechando o sistema do ar externo e permitindo uma pressão negativa intrapleural. Na terceira foto, né, nesse terceiro esquema, a gente já consegue ver o dreno de tórax acoplado ao sistema de drenagem torácica tipo selo d'água. E quais são os cuidados de enfermagem com os pacientes em uso de drenagem torácica em selo d'água? Nós vamos realizar o exame físico, observar e registrar possíveis sinais de complicações da drenagem torácica, como taquipneia, respiração superficial, cianose, pressão no tórax, enfisema subcutâneo e sintomas de hemorragia. Isso porque muitos distúrbios clínicos eles podem provocar esses sinais e sintomas, como o pneumotórax hipertensivo, um desvio de mediastino, uma dor incisional intensa, embolia pulmonar e até mesmo tamponamento cardíaco. Com relação ao curativo, né, nós vamos ver um vídeo demonstrando o curativo na prática a seguir, mas só para deixar registrado os materiais que nós vamos precisar: o soro fisiológico 0,9%, álcool 70, clorexidina alcoólica 0,5%, gás estéreo, filme transparente ou micropore. E não está aqui nessa relação no slide, mas também a luva de procedimento e a luva estéreo. Como eu falei anteriormente, na troca do curativo é muito importante a gente avaliar a região de inserção do dreno, né? E nesse momento também, concomitantemente, a integridade da pele circundante e o surgimento de sinais flogísticos. Eu acho que eu não falei na troca dos curativos, né, e na realização dos curativos dos drenos de Penrose, Hemovac e Blake, mas o curativo ele deve ser realizado diariamente ou quando necessário, assim como no dreno de tórax, né, na presença de sujidade, umidade e falta de aderência. Com relação à drenagem, né, sobre a drenagem, nós precisamos nos atentar quanto à permeabilidade do dreno. Se o paciente está em alguma posição que pode causar o pinçamento do dreno, ou se o dreno tem alguma dobra, isso pode produzir uma pressão retrógrada e forçar a drenagem de volta para dentro do espaço pleural, e impedindo dessa forma, né, a drenagem eficaz. Outro ponto importante é a avaliação periódica das características da drenagem, com relação ao aspecto e o volume. Com relação à eliminação do conteúdo drenado, nós vamos ver um vídeo específico demonstrando o procedimento na prática. A gente não pode esquecer que tudo que foi falado até agora, ao ser realizado, ele deve ser registrado no prontuário do paciente. Agora, sobre o transporte, 2 pontos que a gente precisa se atentar estão relacionados à altura do frasco e do campeamento. No transporte do paciente, o frasco de drenagem ele deve sempre ficar abaixo do nível do tórax, evitando o refluxo do conteúdo drenado para o espaço pleural. E atenção, a gente nunca deve clampear o dreno torácico durante o transporte. Como orientações gerais, nós destacamos orientar o paciente a trocar frequentemente de posição, isso quando possível, para favorecer o processo de drenagem. Proteger o dreno do peso do paciente quando o paciente estiver lateralizado, isso pode ser realizado com auxílio de coxins. E encorajar o paciente a respirar profundamente e a tossir em intervalos frequentes, né? Isso com o objetivo de promover, na verdade, a remoção das secreções provenientes da árvore traqueobrônquica, né? Permitir a expansão pulmonar e prevenir a telectasia, que é o colapso alveolar. Eu deixei aqui como sugestão de leitura esse artigo intitulado Intervenção de Enfermagem, Cuidados com Dreno Torácico em Adultos no Pós-Operatório. Ele foi um estudo publicado em 2018 e ele teve como objetivo validar as atividades de enfermagem nos cuidados com o dreno torácico. Foi um estudo de validação de conteúdo que foi realizado em unidades de terapia intensiva com 30 enfermeiras especialistas, né? E no final, eles validaram 35 cuidados de enfermagem. Então, vale a pena depois dar uma lida com calma. Nós acabamos de falar sobre os cuidados de enfermagem e agora nós vamos assistir um vídeo sobre o curativo no dreno de tórax.
Eu já tinha falado anteriormente, né, mas no momento da realização do curativo, é muito importante que a gente realize a avaliação da região de inserção do dreno, a integridade da pele circundante e o surgimento de sinais flogísticos. Então vamos lá. A enfermeira Ana Reis, ela está utilizando uma gase umedecida com soro fisiológico e está realizando a limpeza na área peridreno. Sempre em movimentos únicos, tá? A gente não realiza movimento de vai e vem. Depois ela vai utilizar a gase umedecida com álcool a 70 e vai passar na extensão proximal do dreno. Ela está utilizando o soro fisiológico e álcool a 70, mas se ela tivesse disponível a clorexidina alcoólica 0,5%, ela faria esse procedimento e depois repetiria com a clorexidina alcoólica, tá? Também na área peridreno e também na extensão proximal do dreno. Agora ela coloca gase seca, faz uma oclusão na área de inserção do dreno e vai fixar com a fita micropore. Ela já deixou preparado. A última fita tem a assinatura dela, né, da profissional responsável e da data. Uma informação complementar é a fixação adicional por meso. Quando a gente fala no dreno de tórax, né, é de suma importância a fixação do dreno. Então, algumas literaturas indicam que, além da realização do curativo, como nós vimos agora há pouco, que a gente realize também, como cuidado de enfermagem, a fixação por meso. E a fixação por meso nada mais é do que a gente utilizar uma fita adesiva, como a gente está vendo aqui nessa figura, né, de forma adicional, para tentar proteger, né, e dar uma maior fixação ao dreno de tórax. Nós chegamos no último vídeo da nossa aula, e nesse vídeo a enfermeira Ana Reis vai demonstrar como é que a gente faz para eliminar o conteúdo do dreno selo d'água. Então, ela está mostrando, ó, o clamp está aberto, ela vai fechar para poder manusear o dreno selo d'água. Ele tem uma fita com a marcação anterior, né, da água destilada e com a identificação do paciente. É importante que a gente se atente à quantidade do conteúdo drenado. Ela, com cuidado, abre o dreno e coloca a porção interna em cima de uma superfície estéril para não contaminar. Nesse momento, ela vai desprezar o conteúdo drenado. Vai jogar um pouco de água destilada só para poder facilitar a limpeza. E esse volume não pode interferir na mensuração inicial, tá? Ela já sabe quanto que tinha ali de conteúdo drenado. E depois ela vai preencher esse dreno com água destilada ou soro fisiológico. E quanto? Depende do protocolo, tá? Cada instituição tem seu protocolo. Ela vai marcar até onde ela preencheu, para depois a gente conseguir subtrair, né? Quando a gente for registrar o conteúdo drenado. E aqui ela está fixando na lateral da nossa mesa, tá, gente? Porque isso aqui é uma simulação, a gente está fazendo isso em uma das salas que a gente tem aqui no centro de estudos. Finalizando, ela abre o dreno. E aí, só para deixar registrado, porque não deu para falar, porque o vídeo é rápido, com relação ao conteúdo de água destilada ou soro fisiológico que a gente coloca no dreno selo d'água. Isso vai depender do tamanho do dreno, né? A gente pode utilizar de 300 a 500 ml de água destilada ou soro fisiológico. Mas o importante é que aquela parte interior do dreno, aquele tubo que fica na parte no interior do frasco mesmo, selo d'água, que ele fique submerso pelo menos 2 centímetros, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai preencher
de acordo com o protocolo da nossa instituição, né? Mais usualmente nós vemos a utilização de 500 ml. A gente vai preencher o dreno selo d'água com 500 ml de água, ou de água destilada ou soro fisiológico. A gente vai colocar aquela fita lateral e a gente vai marcar até onde a gente preencheu. Isso porque, conforme ocorre a drenagem, né, esse volume vai aumentar e a gente precisa depois subtrair. Então, quando a gente for fazer a troca, né, a eliminação do conteúdo drenado, se a gente mensurar lá que tem 800 ml, a gente precisa ter esse registro inicial de quanto a gente colocou de soro fisiológico ou água destilada para poder subtrair. Então, se na hora que nós formos realizar a mensuração, a gente encontrar um volume de 800 ml, e você tem uma fita marcada, né, lá na altura do 500 ml, a gente já sabe que são 800 ml menos 500 ml de soro fisiológico ou água destilada, a gente tem um volume total drenado de 300 ml, tá bom? Nós falamos até o momento de drenos amplamente conhecidos, mas eu resolvi trazer esse que a gente não vê de forma tão usual na nossa prática clínica e cirúrgica, que é o dreno Wayne ou pigtail e a válvula de Hennig. Diversos estudos eles compararam a eficácia do tratamento do pneumotórax entre tubos de pequeno calibre, né, e tubos de calibres maiores, como a gente viu, né, os drenos torácicos. E os resultados eles demonstraram que os drenos pigtail, né, esse que a gente está vendo na foto, eles são tão efetivos quanto os drenos torácicos de maior calibre. E essa válvula de Hennig, ela foi idealizada, esse dispositivo foi idealizado pelo Henry Hensch, em 1968, que é esse senhor que está na foto, que foi um médico que ficou muito famoso por ser o criador da manobra de Hensch, que é aquela manobra que a gente utiliza para a desobstrução de vias aéreas. E o objetivo dele era substituir os sistemas de drenagem sobre selo d'água, esses sistemas que a gente utiliza de forma convencional, né, que a gente acabou de falar, né, para o tratamento de pneumotórax. Então, eu também deixei aqui destacado um estudo. É um estudo antigo, mas vale a pena a leitura, né? Que fala sobre a válvula de Hennig no tratamento do pneumotórax. E ele concluiu que a válvula de Hennig mostrou-se eficiente na resolução do pneumotórax de diferentes etiologias, né? E a manipulação ela foi mais simples do que as historicamente observadas nos sistemas convencionais, né? Ou seja, no sistema de selo d'água. A boa tolerância e a segurança referida pelos pacientes foram um fator determinante na precocidade da alta hospitalar e incentivo ao tratamento ambulatorial. Como a assistência aos pacientes em uso de drenos é uma competência dos profissionais de enfermagem, eu destaquei aqui alguns pareceres que abordam a temática para conhecimento de vocês. Então, tem um parecer da Câmara Técnica do CUFEM, um parecer do Corém de Santa Catarina e um parecer do Corém do Distrito Federal. Assim a gente finaliza a nossa aula. Espero que o conteúdo apresentado possa contribuir para a prática clínica de vocês e até breve.